Olá, colegas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário aqui do canal Advocacia a Jato. Ao longo dos próximos meses, nós teremos algumas novidades aqui no canal. Então é muito importante que você faça a sua inscrição no canal, ative aí o sino de notificações e avalie os nossos vídeos. É importante dizer que esse curso de Direito Previdenciário ele não permanecerá o tempo todo aqui no YouTube. Então é muito importante que você assista aos nossos vídeos, porque o canal passará por algumas reformulações e esses vídeos serão retirados, não estarão mais disponíveis. É um curso totalmente gratuito de Direito Previdenciário. Nós já estamos na 9ª aula e o tema de hoje é um tema muito interessante para quem pretende advogar na área previdenciária, para o estudante da área previdenciária. A gente vai falar sobre o período de graça. O que é o período de graça? O período de graça é aquele período em que você pode passar um tempo sem contribuir para a Previdência e manter a qualidade de segurado. Manter todos os direitos relativos à condição de segurado. Isso é muito importante. Quanto tempo, portanto, o trabalhador pode ficar sem contribuir para a Previdência e ainda assim permanecer na condição de segurado? Imagine um trabalhador que fica desempregado e meses depois dele ficar desempregado, ele sofre um acidente. Bom, se ele sofre o acidente, estando desempregado, ele não está naquele momento contribuindo para a Previdência. Ainda assim, a legislação previdenciária permite que você continue na condição de segurado e peça, portanto, algum benefício por incapacidade, por exemplo, se a incapacidade dele for temporária, se for permanente. Então, as regras de manutenção e perda da qualidade de segurado são extremamente importantes para que a gente reconheça o direito previdenciário, para que a gente veja a importância aí desse período para o dia a dia do trabalhador, ok? Então, uma definição aqui básica do que é o período de graça para você estudante é o tempo que o segurado pode ficar sem contribuir para a Previdência e mesmo assim manter a qualidade de segurado com todos os direitos inerentes a essa situação. Veja bem, a manutenção da qualidade de segurado não necessariamente te dará o direito ao benefício. Por quê? Será objeto da próxima aula e a gente vai analisar o período de carência. Você precisa ter, além da qualidade de segurado, o cumprimento de outro requisito, que é a chamada carência. O que é carência? Carência é o tempo mínimo que você deve contribuir para ter direito a um benefício. Obviamente que nós temos carências diferentes a depender do tipo de segurado e a depender do tipo de benefício. Um benefício como a aposentadoria por invalidez comum, que não é decorrente de acidente, por exemplo, tem uma carência de 12 meses. Então, se a pessoa contribuiu apenas um mês para a Previdência Social e fica desempregado, se afasta da atividade que permitia a ele contribuir, ele permanece na condição de segurado durante o período que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Porém, se ele vier a sofrer de uma doença, por exemplo, uma doença que o incapacita para o trabalho, ele não vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o número de contribuições mínimo não foi cumprido, que é de 12 meses. Ok? Então, uma coisa é a manutenção da qualidade de segurado. Isso é período de graça. Outra coisa é o cumprimento da exigência para o recebimento de um benefício previdenciário. Se você cumprir os requisitos para aquele benefício e mantém a qualidade de segurado, portanto, você tem direito ao benefício. Ok? Alguns benefícios a gente vai ver lá na frente que não tem carência. Então, permanecer na condição de segurado é importante. Um benefício de aposentadoria por invalidez, quando decorrente de acidente de qualquer natureza, não tem carência. Então, mesmo esse trabalhador que trabalhou apenas um mês, ele permanecendo na condição de segurado, terá direito a um benefício de aposentadoria por invalidez, quando essa aposentadoria por invalidez for decorrente de acidente. Mesma coisa a pensão por morte. Pensão por morte não tem carência. Não tendo carência, aquela pessoa que falece, estando na condição de segurado, ele vai deixar
inevitavelmente, o direito à pensão por morte para os seus dependentes, ok? Então é importante a gente reconhecer e diferenciar o período de graça e a carência. Na aula de hoje, nós trataremos do período de graça. Vamos ver a importância disso à medida que a gente for falando, ok? Quanto tempo o segurado pode ficar, então, sem contribuir e permanecer na condição de segurado? O artigo 15 da Lei 8213 de 91 vai discriminar aquelas hipóteses em que o trabalhador pode ficar sem contribuir e permanecer na condição de segurado. A primeira hipótese, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. O texto desse inciso 1º do artigo 15 da Lei 8213 foi modificado, né? O texto parava aí, parava no recebimento do benefício. E aí surgia a dúvida: qualquer benefício da Previdência Social me dá o direito de permanecer na condição de segurado? Lembrando que a gente está falando do regime geral de Previdência Social, e no regime geral de Previdência, você, aposentado, não tem possibilidade de contribuir. Você, quando recebe um auxílio doença, por exemplo, você não está contribuindo para a Previdência. Então, nesse período que eu estou sem contribuir, eu não perco a minha qualidade de segurado porque estou recebendo um benefício. A Lei 13.846 de 2019 tirou o auxílio acidente desse rol. Então, o auxílio acidente ele não serve mais para manter a qualidade de segurado. Professor, mas o que é o auxílio acidente? Por que o auxílio acidente não entra aqui na preservação da qualidade de segurado? Não é possível o trabalhador que só recebe o auxílio acidente permanecer na condição de segurado. Porque o auxílio acidente ele é pago para alguém que tem a sua capacidade de trabalho diminuída, não cessada. Então, ele é incapaz para o trabalho apenas parcialmente. Ele vai conseguir exercer a atividade que ele exercia antes, a atividade profissional que ele exercia antes, porém com mais dificuldade, porém com alguma limitação. Então, o auxílio acidente é pago, inclusive, com o trabalhador recebendo a sua remuneração. Ele recebe a remuneração e recebe o auxílio acidente como uma compensação. Por isso que a gente diz em direito previdenciário que o auxílio acidente tem caráter indenizatório. O trabalhador sofreu um acidente, tanto faz ser acidente de trabalho ou acidente comum, sofre um acidente, fica limitado para o trabalho, e aí, como compensação, ele recebe um benefício de auxílio acidente, que corresponde a 50% do que seria a sua aposentadoria por invalidez. Acontece que esse benefício ele é vitalício. Então, permitir que o auxílio acidente faça com que o trabalhador não perca a qualidade de segurado acabava sendo um peso para a Previdência, porque esse trabalhador não iria perder nunca a qualidade de segurado, né? Então, a Lei 13.846 de 2019 exclui categoricamente o auxílio acidente desse rol. Você diz, professor, mas parece muito simples isso, né? Parece evidente que uma pessoa que recebe o auxílio acidente ou recebe um benefício previdenciário deve permanecer na qualidade de segurado. Ele não está contribuindo para a Previdência porque a Previdência está lhe pagando alguma quantia. Mas essa informação ela é extremamente importante, novamente, para você que vai advogar. Eu vou contar a vocês um caso que aconteceu no meu escritório. Um jovem veio me procurar dizendo que o pai não tinha deixado a ele a pensão por morte. Ele havia procurado o INSS e o INSS informou a ele que o pai tinha falecido em 1995. Só que ele estava desde 1991 sem contribuir para a Previdência. Esse período de 4 anos sem contribuir para a Previdência fez com que ele perdesse a qualidade de segurado. Ninguém pode ficar 4 anos sem contribuir para a Previdência e permanecer na condição de segurado. Em razão disso, o INSS negou o direito ao benefício.
Ele procurou um advogado, o advogado ingressou com a ação judicial sem observar essa questão. A decisão judicial também foi desfavorável a ele, com base na ideia de que a pessoa ficar 4 anos sem contribuir para a Previdência faz com que ele perca a qualidade de segurado. Só que me chamou a atenção no relato desse jovem que o pai dele faleceu muito jovem, né? Tinha 50 e poucos anos. Não, pessoa jovem assim deve ter falecido por algum motivo. Assim, mais chocante, é uma morte antecipada, né? Então eu perguntei para ele qual foi o motivo da morte do pai. Ele informa que o pai tinha um problema de coração. E em razão desse problema, que foi se agravando ao longo do tempo, ele faleceu. Eu perguntei para ele quando foi diagnosticado esse problema no pai. E ele me disse que foi diagnosticado logo depois dele ficar desempregado. Se ele foi diagnosticado com um problema de saúde logo depois dele estar desempregado, então ele permanecia na condição de segurado. Por quê? Porque ele deveria, naquele momento, procurar o INSS e solicitar do INSS um benefício por incapacidade. Então, eu peguei essa causa, levei ao judiciário e disse, olha, juiz, esse trabalhador tem um diagnóstico de uma doença que lá na frente ocasionou a sua morte. Essa doença foi tão grave que foi evoluindo a ponto de chegar à morte do segurado. Então, ele deveria estar, quando de sua morte, recebendo um benefício previdenciário, com base no artigo 15, inciso 1º, permanecendo na condição de segurado, uma vez falecendo, ele deixa aos dependentes o direito à pensão por morte. Deu para entender? Então, é uma situação clara de aplicação do inciso 1º do artigo 15 da Lei 8213 de 91. Okay? Vamos para frente conhecer outros prazos. O prazo do inciso 2 diz que o trabalhador pode ficar até 12 meses após a cessação das contribuições sem contribuir para a Previdência, que permanece na condição de segurado. Esses 12 meses após a cessação é para todo e qualquer segurado empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e o contribuinte individual, além do segurado especial. Então, todos esses segurados, se você está estranhando essa categoria de segurados, aconselho você a ver o vídeo anterior que a gente falou sobre os segurados da Previdência. Os vídeos anteriores nós falamos de cada um desses segurados. É importante você fazer isso logo. Como eu expliquei, esse curso vai se encerrar. Esse curso não vai ficar disponível no YouTube todo o tempo. Então é importante você ir lá e assistir os vídeos passados. Todos esses segurados, uma vez contribuindo para a Previdência em razão de sua atividade profissional, têm o direito a ficar 12 meses sem contribuir para a Previdência, mantendo a qualidade de segurado, sem perder, em hipótese nenhuma, a sua qualidade de segurado. Depois a gente vai ver como é que é feito esse cálculo dos 12 meses, ok? Lendo o dispositivo, ele diz: o segurado que deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, ou que deixar de receber o benefício do seguro-desemprego. Muita atenção a esse dispositivo, porque ele não exige que você tenha sido demitido. Você não precisa estar desempregado. Basta que o segurado ele deixe de contribuir. Imagine um trabalhador autônomo, um contribuinte individual, chega em determinado momento, ele cessa as contribuições, ele não contribui mais para a Previdência. Esse contribuinte individual não fica desempregado, então ele pode ficar 12 meses sem contribuir para a Previdência Social na condição de segurado. Então, se vier a acontecer algo com ele, ele perder a capacidade de trabalho nesse período, ele terá, se cumpriu a carência, direito a um benefício. Ok?
Só que esses 12 meses, eles podem ser aumentados em mais 12 meses. Quando é que eu vou poder ficar 24 meses sem contribuir para a Previdência? Quando, além de cessar as contribuições, eu já tiver antes 10 anos de contribuição para a Previdência. Então, se eu contribuir durante 120 meses antes de cessar as minhas contribuições, além dos 12 meses que eu já tenho, eu posso ficar sem contribuir mais 12 meses. Então, esse trabalhador ficará 24 meses sem contribuir. Quais são os requisitos para ficar 24 meses sem contribuir? Primeiro, cessar as contribuições. Não chega nem a ser um requisito. Você apenas deixou de contribuir. E você já tem, naquela data, 120 contribuições, 10 anos de contribuição. Então, você pode ficar mais 12, 24 meses. Mas não é só. Além desses 12 meses de acréscimo, eu posso ter mais 12 meses de acréscimo, chegando ao total de 36 meses. Só que esses 36 meses só será possível se, além de você cessar a contribuição, ter 10 anos de contribuição anteriores, você também ficar ou demonstrar que ficou desempregado involuntariamente, ou seja, sem a sua vontade. Então, se você foi demitido sem justa causa, portanto, essa extensão de 12 meses só vale para o empregado, para o segurado empregado, não vale para o contribuinte individual, né? Porque só quem fica desempregado é o segurado empregado. Então, se você comprovar que foi demitido sem a sua vontade, você não pediu para sair da empresa, você foi demitido sem justa causa, então você tem direito a estender mais 12 meses. Você pode ter, então, 10 anos de contribuição passada, mais a comprovação de ter ficado desempregado, ter direito aos 36. Ou, não tendo os 10 anos, apenas estender por mais 12. Então, você pode ter 24 meses aí de período de graça. Ok? Vamos para frente? Mais um. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Olha só, nós estamos vivenciando aí um surto do coronavírus, não é isso? Essa doença obriga o trabalhador a se afastar do seu ambiente de trabalho. Obrigando o trabalhador a se afastar do seu ambiente de trabalho, sendo uma doença de segregação, portanto, compulsória, aquela doença que exige que o trabalhador se afaste do seu ambiente de trabalho, esse trabalhador ele permanece na condição de segurado enquanto estiver segregado, e depois do seu retorno, quando ele tiver alta médica e retornar ao trabalho, a partir daquele retorno, ele pode ficar até 12 meses sem contribuir para a Previdência. Ok? Vamos lá então. Próximo caso. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Aquela situação do segurado que é preso. Lembrando que agora o auxílio reclusão só é devido àquele segurado preso em regime fechado. Durante o período em que ele está preso, ele mantém a qualidade de segurado. Quando ele é solto, qualquer motivo ele for solto, ele tem aí o período de 12 meses para voltar a contribuir, né? Para tentar de alguma forma retomar a condição de segurado. Então, há necessidade dele ser segurado antes da prisão, né? Ele contribui para a Previdência antes da prisão, é preso, é afastado, portanto, da sociedade, e durante esse período de afastamento ele permanece na condição de segurado. Quando ele for solto, ele tem 12 meses para voltar a contribuir. Ok? Se ele não contribuir nesses 12 meses, ele perde a condição de segurado. Agora vejam como é injusta às vezes a legislação. Para essa pessoa que foi presa, presumivelmente aí, ele tem algum problema com a justiça, a legislação dá 12 meses.
Já em relação ao segurado incorporado às Forças Armadas, aquela pessoa que vai prestar um serviço à nação, quando ele retorna às suas atividades civis, né? Ele foi para as Forças Armadas, prestou o seu serviço militar obrigatório ou mesmo voluntário e teve aí a baixa, né? Ele foi licenciado, chama licenciamento, ele foi licenciado das Forças Armadas. Pronto, esse trabalhador é um trabalhador, ele só pode ficar 3 meses sem contribuir para a Previdência. Né? Ele não pode passar 12 meses sem contribuir. Licenciado das Forças Armadas, ele tem 3 meses para voltar a contribuir e permanecer na condição de segurado. Eu acho injusto em relação, se a gente fizer uma comparação com aquele segurado que foi preso. Né? O segurado foi preso, ele permanece segurado enquanto é preso, não precisa contribuir para a Previdência. Existe um benefício chamado auxílio reclusão, que é pago aos dependentes do segurado preso, que agora tem carência, antigamente não tinha carência. Bolsonaro veio e colocou uma carência aí de 48 meses, já fica mais difícil, né, de ter direito a esse benefício. Mas tem um benefício, o auxílio reclusão. Quando ele é solto, aí ele tem 12 meses. Já o incorporado das Forças Armadas tem apenas 3 meses para poder voltar a contribuir, senão perde a qualidade de segurado. Ok? Até 6 meses após a cessação das contribuições, o contribuinte facultativo. Quem é o facultativo? Aquela pessoa que contribui espontaneamente. Ele não é obrigado a contribuir para a Previdência porque ele não exerce nenhuma atividade profissional remunerada. Se ele não exerce nenhuma atividade profissional remunerada, ele não é segurado obrigatório da Previdência. Nesse caso, ele pode parar a contribuição dele quando ele quiser. Né? Se ele para, eles têm que voltar em 6 meses a contribuir, senão ele perde a condição de segurado. Então, o que foi que a gente viu até agora? Que nós temos períodos diferentes, né, de graça de acordo com o tipo de segurado. Nós já somos capazes, então, de resolver alguns problemas de direito previdenciário relacionados a isso. Então, vamos resolver uma questão. Né? Vamos ver se a gente conseguiu aplicar, se a gente consegue aplicar todos esses conhecimentos. Ok? Um exemplo. Mário é segurado empregado da Previdência Social há mais de 10 anos. Então, ele tem mais de 120 contribuições. E foi demitido sem justa causa. Ficou desempregado, portanto, involuntariamente em 5 de maio de 2019. A pergunta é simples. Quando ele perderá a qualidade de segurado? Letra A, 6 de maio de 2020. Letra B, 6 de maio de 2021. Letra C, 6 de maio de 2022. E letra D, 21 de julho de 2022. Qual seria a resposta certa? Vamos ver qual é a resposta? Pois é, a letra D, ou seja, 21 de julho de 2022. Meu professor, não entendi. Por quê? Se ele tem direito a 12 meses pelo fato de ter cessado as contribuições, 12 meses porque ficou desempregado, mais 12 meses porque tem 120 contribuições. Bom, se ele contribuiu até 5 de maio de 2019, ele trabalhou até 5 de maio de 2019, fazendo uma conta básica, 2020, 2021, 2022 seria 6 de maio de 2022. Acontece, e foi algo que eu não coloquei aqui na aula, essa contagem do número de meses é feita de maneira diferente. Por que ela é diferente? Porque ela, textualmente, a legislação diz que a perda da qualidade de segurado só ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio. Qual é o plano de custeio da Seguridade? É a Lei 8212. Né? Nós temos o plano de benefício, que é a Lei 8213, e o plano de custeio, que é 8212, que vai tratar da contribuição, certo?
No plano de custeio é fixada uma data para fazer o recolhimento da contribuição do exercício da atividade prestada no mês anterior. Então o trabalhador começou a trabalhar em fevereiro, a contribuição do mês de fevereiro não é paga dentro de fevereiro. Sendo segurado empregado, você vai ver lá na Lei 8212, a contribuição deve ser feita no mês seguinte, até o 20º dia do mês seguinte. Então, o que é que a legislação diz em relação à contagem do prazo de graça, do período de graça? É que a perda da qualidade de segurado só ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para o recolhimento da contribuição. Mas não é para recolhimento da contribuição do mês, do último mês que ele trabalhou. É referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados nesse artigo. Então, vamos voltar lá para o caso para a gente ver. Ele trabalhou até 5 de maio de 2019. A legislação diz que eu só vou começar, que eu começo a contar o prazo, só que a perda da qualidade de segurado, que ocorreria no dia seguinte, não vai ocorrer no dia seguinte. Vai ocorrer apenas a partir do momento em que seria devida a contribuição. Quando seria devida a contribuição? Em junho, no último dia do prazo. Prazo de 36 meses, né? De 3 anos. Seria 5 de maio de 2022, encerrou o período de graça. 3 anos depois de 2019. Porém, a contribuição seria devida daquele mês, só ocorre até 20 de junho de 2019. Só que a legislação diz o seguinte: não é essa a contribuição do último dia do prazo, é a contribuição do mês imediatamente posterior. Então a gente joga para junho. Por quê? Porque aí o INSS quer verificar se esse trabalhador, depois de 5 de maio de 2019, não conseguiu imediatamente depois um emprego, né? Ele pode ter contribuído, ele trabalhou durante 5 dias, né, de maio, mas em junho ele já começou a trabalhar. Se em junho ele começou a trabalhar, o INSS só vai ter ciência disso em julho. Então ele precisa saber se vai existir a contribuição de junho, contribuição referente ao mês de junho em julho. Por isso a data final do prazo do período de graça é 21, o dia seguinte ao dia que deveria ter havido a contribuição do mês anterior, ou seja, do mês posterior à data final do prazo. Então, na prática, a gente conta um mês para frente, mais um mês da data da contribuição, da data que é devida à contribuição. E a legislação, a Lei 8212, diz que é do 20º dia, para o segurado empregado, 20º dia do mês seguinte. Então, o final do período de graça desse trabalhador será 21 de julho de 2022. Portanto, letra D. Ok? Vamos explicar melhor isso aí. Mário tem direito a um período de graça de 36 meses. Quando é que encerra? 12 mais 12 mais 12 até 5 de maio de 2022. Só que o dispositivo diz que o prazo encerra quando for devida a contribuição do trabalho prestado no mês imediatamente posterior. Qual é o mês imediatamente posterior? 5 de junho. Então, o mês posterior é junho. O trabalho prestado em junho tem a sua contribuição devida, portanto, em julho, que é o mês seguinte ao mês que seria prestado o trabalho em junho. Então, a Lei 8212, artigo 30, inciso 1b, diz que a contribuição do trabalho prestado em um mês pode ser feita até o 20º dia do mês posterior, ou seja, 20 de julho de 2022. Mário, portanto, perde a qualidade segurada em 21 de julho de 2022, como a gente explicou anteriormente. Ok? Ficou claro agora essa definição aqui da contagem do período de graça para o trabalhador empregado. Então, sempre atentem a essa situação, porque pode ocorrer
de você estender um pouco mais o período de graça e garantir a esse trabalhador um benefício futuro. Você gostou da aula de hoje? Então faça aí sua inscrição no canal, avalie nossos vídeos. Eu peço que você divulgue o mais rápido possível essas aulas. Como eu expliquei, essas aulas não ficarão permanentemente no YouTube. Nós teremos uma reformulação no canal, novos produtos que serão oferecidos aqui para vocês. Então faça sua inscrição. Na descrição desse vídeo também tem um link para você participar do Telegram. A ideia do Telegram é a gente se aproximar mais, poder conversar mais sobre o direito em geral, mas o direito previdenciário em especial. Já tem um grupo bem bacana lá participando, dando as suas sugestões, tirando suas dúvidas. Então é uma forma de nos aproximarmos. Futuramente novos produtos virão para você que quer implementar aí a sua carreira na advocacia, que é estudante, está aí com medo do mercado advocatício. Então faça sua inscrição, acompanhe nossos vídeos e nossas redes sociais, @advocaciajato, nosso Instagram também está disponível lá para vocês, ok? Muito obrigado a todos então e até a próxima.